É extraordinário. Sugiro que todos tenham esse livrinho aqui, porque é uma fonte de consulta inesgotável. Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, editado, mandado pelo Espírito Emmanuel. E também esse outro livro aqui, que também é uma fonte inesgotável de conhecimento. Aliás, todos os livros são, mas tem uns assim que nos prende demais, É o Problema, Ser e Destino e Dor, Leon Denis, Então, esses dois livros aqui foram minha fonte de consulta para o assunto que é as potências da alma, que mais ou menos são 6, e eu separei a primeira, a vontade, Então, o que eu tenho para dizer para vocês? As potências da alma são, primeiro, a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Vou repetir. Todos nós temos alma, Então, enquanto nós estamos encarnados, temos uma alma. Quando a gente desencarna, passamos a ser espírito. Então, aqui da alma, nós espíritos encarnados, temos 6 potências que devemos saber utilizar essas potências e saber que temos elas. Nós temos muito, Então, a primeira é a vontade, que foi o assunto que eu escolhi para hoje. A consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Vocês vão notar que eu vou estar sempre sendo muito repetitivo naquilo que eu digo, porque eu levo muito a sério isso aqui, O Evangelho Redivivo, que hoje está fazendo 2 anos de estudo aqui na casa, Ele tem como lema conhecer, meditar, sentir e viver, Então, nesse momento, nesses 30 minutos, 35 minutos que eu vou estar aqui, nós vamos exercitar na prática, em pensamento, conhecer, meditar, sentir e viver o quê? A primeira potência da alma, que é a vontade. Então, eu fiz assim uma analogia da potência da alma como fosse uma empresa. Eu dividi eles em departamentos, em setores, Então, o primeiro departamento da vontade é o desejo. É o primeiro departamento que eu digamos assim, eu batizei, da vontade é o desejo. E dentro do desejo eu fiz uma subdivisão. O que é o desejo? É onde se realizam os nossos planos. Onde se realizam os projetos de vida. As inspirações para acalentar a motivação para o trabalho. E as realizações pessoais. Então, quais são os nossos desejos que nós temos que ter o foco dentro da nossa vontade, que é uma potência infinita dentro de nós, a vontade. O desejo é uma delas. E o que nós devemos prender a nossa mente, a nossa consciência? É onde se realizam os nossos planos. Cada um tem seus planos, pessoais, profissionais, individuais, onde a gente realiza os planos. Depois temos nossos projetos de vida, Vem o profissional, vem o do material mesmo, vem o projeto da formar uma família. Qual é o projeto de vida que cada um tem? Depois, as inspirações e motivação para o trabalho. Temos motivação para trabalhar? Tem gente que vai para o trabalho sem motivação. Vai por obrigação, porque sabe que no fim do mês tem que receber um dinheiro para pagar suas contas. Isso aí já não é vida, não está utilizando a primeira potência da alma com liberdade, com amplitude. E por último, as realizações sociais. Então, quando se tratar em desejos, vocês ouviram falar em desejo, são 4. Onde realizados os meus planos? Qual é meu projeto de vida? Eu falo isso, mas cada um deve estar se questionando, Quais são os meus projetos de vida nesse momento, Quais são as minhas aspirações para o trabalho? Eu escolhi uma profissão, tenho que exercer o meu trabalho, E quais são as minhas realizações pessoais? Então,
esse é o foco. Quando se fala em desejo dentro da espiritualidade, eu estou falando aqui dentro da doutrina espírita, tá? Então, desejo, nós temos que ter esse foco. O que eu quero, o que eu pretendo? Nós temos uma vida para ser vivida, uma encarnação, não é isso? Depende de cada um. O tempo dessa vida vai depender do nosso esforço e do nosso merecimento, né? Tem uns que vão mais cedo, outros vão mais tarde. Para onde? Onde vão para onde? Para o plano espiritual. Então, a nossa permanência aqui no planeta Terra, né, é um plano, é um tempo de vida que nós temos para realizar o que a gente prometeu lá do outro lado, onde a gente se propôs a fazer. Então, temos a vontade. Então, foi dado o desejo. Nós escolhemos os nossos desejos antes de encarnar. Mas chega aqui, o que acontece? Muda-se tudo e começa a ter uns desejos estrambólicos, diferentes, né? uns desejos estranhos, aí que está muito confusa na sociedade. Então nós temos que rever realmente quais são realmente os nossos desejos que nós temos para essa encarnação. Tá? Então, esse é o assunto que eu tenho sobre tratar sobre desejo. Depois, o departamento da inteligência. A inteligência é aquele departamento, então, que expande o nosso conhecimento cultural e o nosso conhecimento para formular o nosso patrimônio. Que tipo de vida que iremos levar? Qual é a atividade econômica que nós vamos exercer? Tá? Então, esse é um departamento da inteligência. Agora, quando se trata de inteligência, nós somos obrigados a fazer uma subdivisão, que agora está muito na moda, eu vou citar para vocês. É a inteligência intelectual. A primeira inteligência é intelectual. A segunda é a inteligência emocional. A terceira é a inteligência espiritual. E agora a última, que é o top, né, que é o suprassumo da novidade, que é a inteligência artificial. Então nós temos 4 tipos de inteligência. Tá? A nossa geração, digamos, dos mais antigos aí, sobreviveu com a inteligência intelectual, com a emocional e com a espiritual. Fomos viver equilibradamente? Nem tanto. A parte intelectual é aquela formação do indivíduo, né? Vamos trazer para a parte acadêmica. 1º grau, 2º grau, 3º grau, o que ele se forma na sua parte do intelecto, da sua intelectualidade. A inteligência emocional é a que cuida das nossas emoções, né? Dos nossos sentimentos, tá? E como é que anda atualmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá? Atualmente, o que está acontecendo? A grande maioria das pessoas estão com o seu emocional abalado. É muito abalado. Tá? Eu estava comentando aqui no curso que estava fazendo antes aqui, de um psiquiatra, que está fazendo um curso específico para cuidar das pessoas que estão lá no chão, digamos assim, tá? Os zumbis da sociedade. O álcool, a droga, tá? E outras coisas mais aí, estão levando grande parte da sociedade para o lixo, como dizendo assim. São os zumbis, quem sabe falar, né, essa palavra. Por quê? Porque não tem mais, se perderam na parte emocional e se entregaram aos vícios. Então, é uma porcentagem muito grande, esse psiquiatra falou, que teve que estar criando um curso para formar gente para cuidar dessas pessoas. É um número significativo de pessoas que estão com todo o seu emocional abalado, através do álcool, da droga, dos vícios, né? Então, é uma situação atual. Muitos não se dão conta porque a imprensa não diz, ela não fala sobre isso, ela fala tudo superficialmente. Onde é que a gente toma realmente realidade da vida, a consciência da vida? Através das leituras, né? Através de uma casa espírita, a gente toma consciência da real vida que nós temos que viver e que estamos vivendo. Fora isso,
estamos todos perdidos. Tá? E a inteligência espiritual. Onde é que nós vamos buscar a inteligência espiritual? Deixa eu dar uma fonte de consulta aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho a mania, sempre quando vim aqui, eu levanto o Evangelho, porque aqui é a inteligência espiritual. Onde buscar a inteligência espiritual? Aqui são 28 capítulos que nos dá uma formação espiritual de como viver essa vida que foi dada por Deus, como foi dada essa encarnação, como viver o equilíbrio, lendo, estudando, meditando, colocando em prática os 28 capítulos desse Evangelho. Aqui está a inteligência espiritual. Tá? E por último, então, é a inteligência artificial. O que está surgindo agora, né? Acho que foi... Não tem uma data específica, mas para mim foi em 1995, quando surgiu o Windows 95, que deu uma explosão nas comunicações. Até lá era tudo só na datilografia, né? Com o surgimento da informática, começou então o desenvolvimento intelectual e a inteligência artificial. Então começou o avanço. E cada mês, o que levava 10 anos para acontecer, agora acontece em 6 meses. Através, né? Quem tem um celular agora aí está sabendo a inteligência artificial. Olha os inúmeros recursos que tem esse aparelho. Está usando a inteligência artificial. Só que temos um porém aqui. Estamos usando ele para o bem ou para o mal? Ou positivo ou para o negativo? Aí depende do quê? Depende da formação espiritual de cada um. A inteligência emocional é muito boa, ela é muito salutar, mas ela tem que saber usar. E tem gente que está usando essa inteligência artificial para poder fazer falcatrua, tirando vantagem sobre as outras pessoas. O que está acontecendo? Assumindo mais dívidas espirituais que ele vai ter que depois prestar conta quando desencarna. Ó, vamos ter que voltar aqui porque a tua ficha aqui, a relação está grande de tanta falcatrua que tu fez. É o que está acontecendo. Pessoas inteligentes, pessoas de alto nível, com capacidade, não estão sabendo usar a sua inteligência intelectual, emocional, espiritual, em função dessa inteligência artificial. Estão levando para um lado, assim, como é que assim, persuasivo, estão deturpando, tá, essa inteligência artificial. Vão prestar conta? Com certeza. Tudo que a gente fizer aqui no planeta Terra, temos que prestar conta. E dependendo da situação, qual é a solução? Vamos voltar. Né? Voltar para resgatar aquilo que foi mal feito, por não saber usar a nossa inteligência. Então, temos que ficar, então, bem gravado na mente de vocês. Por quê? Porque eu estou me baseando nas mensagens desse livro, desse estudo aqui. Conhecer, meditar, sentir e viver. Vamos tentar viver o que eu estou falando agora. Dar peso a essas palavras que eu estou falando agora, porque foi tirada daqui. A fonte de consulta foi daqui. Fontes de confiança. Então, vamos saber usar os 4 tipos de inteligência. A inteligência intelectual é a nossa, né, capacidade de pensar mesmo. A emocional, né, que eu já falei para vocês, que o emocional está muito perturbado. Quando eu disse muito, é muito mesmo. Tá? Você não tem nem noção do que está acontecendo nas grandes cidades, do desequilíbrio emocional que está acontecendo nas grandes cidades devido ao álcool, fumo, às drogas, etc, etc, etc. Né? E a inteligência espiritual, por quê? Porque o pessoal esquece de ler, tomar conhecimento, né, do Evangelho segundo o Espiritismo.
Vou estabelecer 20 minutos por dia, uma leitura disso aqui, desse livro. 20 minutos já é o suficiente. O hábito da leitura de 20 minutos para tomar conhecimento da inteligência espiritual. E fora outro, cada um tem o seu hábito, né? De noite ou de manhã, orar, fazer as suas orações, as suas meditações, mas quando não se faz nada, pelo menos uma leitura do Evangelho. É desenvolver a inteligência espiritual. Então, vocês vão sair daqui com esses 4 tipos de inteligência assim na mente: a intelectual, a emocional, a espiritual e a artificial. Aonde eu estou falhando? Aonde que eu estou me utilizando para o meu próprio benefício e não em benefício de todos? Tá? É uma coisa a pensar também. Tá? Depois veio o quê? O departamento da memória. Tá? O que é a memória? Onde são arquivadas todas as nossas lembranças. Passado, presente, né? E as nossas experiências de vida, que está na memória. E muitas vezes as experiências de vida, elas não são muito boas, perturbam as pessoas, né? Os nossos comportamentos também, os nossos relacionamentos, tá? E o nosso passado. Então, quando se trata da memória, tá? São 5 elementos aqui, ó. Onde são arquivadas as nossas lembranças. Elas são boas, são ruins? Como foi o nosso passado? Dá para se lembrar diariamente do nosso passado ou a gente já quer esquecer o passado porque está muito tenebroso esse passado? Tá? As experiências de vida, como é que eu estou vivendo? Estou vivendo de acordo com esse código de conduta aqui, que é o Evangelho, ou eu estou fazendo uma vida desregada, uma vida sem métodos, sem objetivos? Como é que está a minha vida? Nossos comportamentos, como é que estão? É uma questão que fica gravada na memória. Todo comportamento fica gravado na memória. Tá? Os nossos relacionamentos, como é que está? Que tipo de pessoas eu estou me relacionando? Não devemos isolar ninguém. Não, Cristo não disse isso, isolar. Mas que atitude nós temos de melhorar os nossos relacionamentos, de dar um efeito assim, de contribuir para melhorar os nossos relacionamentos e o dos outros? O que nós estamos fazendo para melhorar daqueles que têm um péssimo relacionamento? É a nossa função também, né? E o nosso passado? Tem gente que se lembra do passado e nem gosta de se lembrar do passado. É um passado tenebroso, é um passado que não tem boas lembranças, porque não viveu adequadamente. Então a memória fica perturbada. Tá? E aí o que acontece com isso? Vem as alucinações, os maus pensamentos, vai evoluindo. Se a pessoa não tem um equilíbrio, não recebe ajuda, qual é o ponto fulminante de tanta desequilíbrio dos pensamentos? O suicídio. Esse é o destino final. E é uma dívida que vai levar anos para ser paga. Né? Então temos que pensar muito o que eu estou fazendo com a minha memória. Tá? O que eu estou arquivando na minha memória? Tá? Quais são as experiências de vida que eu estou gravando na minha memória? Tá? Quais são o que eu estou gravando de bons comportamentos na minha memória? Tá? Os relacionamentos que eu tenho são bons ou são ruins? Tá? E o passado, como é que está o meu passado na minha memória? É bom ou ele me atormenta? Vai depender da nossa vivência atual. Então, a questão da memória é preponderante também. Isso depende tudo. Esses itens que eu estou falando aqui é a vontade. Tudo depende da nossa vontade. Para onde está se indo a nossa vontade? Está nos beneficiando ou ela está nos prejudicando? Tá? Então agora vem assim, ó,
acima de todos esses elementos surge a vontade. A vontade é uma gerência esclarecida e vigilante. Vou repetir. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Aí Cristo não disse orai e vigiai? Vigiar nos pensamentos, vigiar as nossas ações, né? Isso vai depender do quê? Da vontade, porque a vontade é a primeira potência da alma. Falei, o título da palestra é a potência da alma. E a vontade é a primeira potência da alma. Como é que está essa vontade? Então, eu estou sendo vigilante, cada um vai refletir de acordo com a sua vivência, né? A vontade, ela governa todos os setores da ação mental. Todos os setores da ação mental. Tudo que a gente faz na nossa mente, primeiro é a vontade que toma a frente. Se é uma vontade desequilibrada, uma má vontade, como se diz, imagine como será a nossa vida, como nós vamos viver essa vida com uma vontade desequilibrada, com uma má vontade. Como é que vai ser? Como é que nós vamos proceder, então, para ter uma vida equilibrada? Sempre tendo boa vontade, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os que têm boa vontade. Tudo que está aqui consta no Evangelho. O que falta é aquele tempinho em casa, de 20 minutos por dia, ler, né? Conhecer, meditar, sentir e viver o que está escrito aqui. E aqui também, qualquer livrinho que a gente pegue, livrinho é um modo de dizer, que não é no diminutivo, é no tamanho só, tá? Mas a grandeza de conhecimento que tem aqui, vocês não fazem nem ideia. Pensamento e vida. Estou fazendo uma pequena propaganda aqui. Leiam, vocês vão ver. Tá? A vontade é o leme de todos os tipos incorporados no conhecimento. É o leme, e todo mundo que entende de barco aí, de navio, sabe que o leme é o que vai dirigir, né, a embarcação para o seu destino certo. Se esse leme não está bem controlado, aonde vai parar essa embarcação? E na nossa vida é a vontade. Se ela não está bem direcionada, bem equilibrada, onde é que nós vamos parar? Né? Vamos ficar, como é que se diz assim, sem rumo? Leva uma vida toda desequilibrada, toda errada. Onde é que nós vamos parar? Na vibração do umbral. Que umbral, como lugar, não existe, é a nossa mente, né? Ela está boa ou está ruim? Como é que está a nossa vibração mental? Como é que eu vou estar quando desencarnar? Hoje, se eu desencarnar hoje, onde é que eu vou estar? Eu vou estar onde estiver o meu pensamento. Eu vou estar vibrando com aquele grupo de pessoas que têm a mesma afinidade que eu. Isso vai ter que depender de mim. Eu tenho essa preocupação, onde é que eu vou depois que eu vou desencarnar? Umbral. Falo tanto em umbral, né? Nós vamos estar onde estiver a vibração do nosso pensamento. O que eu estou pensando agora? Lá eu estarei. Tá? Porque eu tenho que sentir o Evangelho e viver. Quer dizer, se eu desencarno pensando, vivendo o Evangelho, eu vou estar, então, se aproximando de pessoas que têm a mesma afinidade. Então a situação vai ser amena, porque o nosso caminho é longo ainda. Não é que desencarnar que está tudo resolvido, não. Temos muitas encarnações ainda para viver, para melhorar. Tá? O que mais que eu tenho para dizer para vocês aqui? Eu falei o exemplo aqui de forças. O exemplo de forças. Tem 3 tipos de força aqui. Tá? A força, a eletricidade é a energia dinâmica. A eletricidade é a primeira força. É uma energia dinâmica. O magnetismo é uma energia estática. E a terceira força é o pensamento, é a força eletromagnética. Vou repetir as 3 forças. Primeira, eletricidade é energia dinâmica. A primeira força é a eletricidade.
A segunda é o magnetismo da energia estática. O que é energia estática? Quando a gente toma um passe, nós estamos recebendo uma energia. O passe, a energia, é uma energia que a gente está recebendo, uma energia estática. E é o pensamento da força eletromagnética, tá? É a união dos três, tá? Pensamento, eletricidade, magnetismo, tá? É o que faz a manifestação da vida universal. Vou repetir novamente. Pensamento, eletricidade, magnetismo é a manifestação da vida universal, que cria as afinidades. O que são as afinidades? Pode ser uma amizade, pode ser um grupo de pessoas que nós temos afinidades. Esse grupo agora, por exemplo, aqui, nesse momento, nós aqui, nós temos afinidades ao quê? Ao código de conduta, que é o Consolador Prometido, o Espiritismo. Então, nós temos afinidade com essa doutrina. É a afinidade que nos une. Então, o pensamento, a eletricidade e o magnetismo está nos reunindo nesse momento para nos fortalecer o nosso conhecimento do quê? Do Evangelho, do Consolador Prometido. Isso é uma afinidade. Então, lá sempre vai estar aquele grupo com afins, afinidade. Vai depender sempre do nosso pensamento. Inclusive, esse pensamento tem várias teorias, várias pesquisas sobre o pensamento. No o primeiro livro do André Luiz, né, o Nosso Lar, tem a ministra veneranda que diz assim: o pensamento é tudo, a forma nada vale. O pensamento é tudo, a forma nada vale. A forma é o material, é o materialismo que está em volta de nós. Isso é passageiro. Agora, o pensamento, o que nós pensamos, nós levamos para toda a nossa eternidade. É uma energia que está dentro de nós, o pensamento. Tem outra frase sobre pensamento também. Nós somos a consequência daquilo que pensamos. Nós somos a consequência daquilo que pensamos. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Tu é aquilo que tu pensa, o que tu faz. Então, olha a força do pensamento. Inclusive, o que eu falei do pensamento? Hein? Que ele é a quarta potência da alma. São 6 potências da alma. A vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e o ódio. O amor e a dor. Tá? Então, esse pensamento também está vinculado diretamente à vontade. Para ter uma boa vontade, entra sempre o pensamento. São coisas interligadas. Como é que está a vibração do meu pensamento? Vai estar a vibração da minha vontade. Tá? Porque são tudo forças, é uma força. Tá? E eu citei os 3 tipos de forças aqui, ó. A energia dinâmica, a energia estática e a energia eletromagnética. Juntando essas 3 forças, dá a manifestação da vida universal, tá? Cria o que é a criação de afinidades. Então, nós vamos estar sempre afinados com aquelas pessoas que pensam da mesma maneira que nós. Estão entendendo o que eu estou falando? Bom. A vontade, então, contudo, é muito determinante. A vontade é determinante nas nossas vidas. Depende de uma tomada de decisão, usando a vontade, ela vai nos beneficiar ou vai nos prejudicar. Olha só, tudo isso aqui que eu estou falando, que eu estou conversando, é sobre a vontade. Tá? Através da vontade temos um botão poderoso que decide a inércia da máquina. E explicar aqui o que nós queremos fazer da nossa vida. Tá? É o pensamento. A vontade interfere no nosso pensamento.
Dependendo da vibração do nosso pensamento, nós vamos ter também a boa e a má vontade. Agora, se a nossa vontade é boa, ela é forte, o pensamento vai estar na mesma afinidade. Caso contrário, a gente se perde nessa situação aí. Tá? Outra coisa aqui. Sem vontade ou desejo pode comprar enganos aflitivos. Pode demorar séculos da recuperação. Então, olha aqui. O que é isso aqui? Comprar enganos aflitivos que vai demorar séculos. Eu vou tomar um exemplo que eu não gosto muito de citar. Uma decisão, por exemplo, de um suicida. Ele tomou uma decisão errada. A vontade dele foi errada. Então vai levar séculos para ele voltar a ter uma nova chance. Então nós temos que ter muita atenção a cada minuto na vida do que nós estamos fazendo aqui, como é que está a nossa vibração de pensamento. Porque tudo que eu falo vem nas palavras de Jesus, orai e vigiai. Todo momento nós vamos orar e vigiar. Vigiar o quê? O outro, o vizinho, os nossos parentes? Não, vigiar os nossos pensamentos, vigiar nós mesmos. Ah, pessoal? A inteligência pode nos aprisionar na criminalidade. Se a gente não souber usar a nossa inteligência através da vontade, ela pode nos aprisionar na criminalidade. Como é que está hoje em dia a criminalidade no Brasil? 600 mil, 700 mil, não sei bem. De vez em quando eu olho nas estatísticas assim. 700 mil pessoas que não estão sabendo usar sua inteligência, desviaram para a criminalidade. Tá? A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Olha só a nossa imaginação. O que são monstros na sombra? Por isso que nas casas espíritas estão cheias de gente que vem aqui se livrar dos obsessores. A imaginação fica tão complicada, ela chega a gerar monstro na nossa mente, que a gente fica tão perturbado que tem que socorrer-se numa casa espírita para fazer um tratamento, um pronto-socorro espiritual para se livrar dos seus obsessores. E de onde é que vem isso? Nós estamos numa vibração muito baixa. Com o que nós estamos vibrando? Com vibrações que não é nossa, que não nos compete isso. Então caímos nas mãos dos obsessores. Precisamos fazer um tratamento espiritual para se livrar disso tudo. Senão, o que nos resta? Séculos e séculos de reencarnação. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas chega um ponto que cansa, né? Eu acho que isso que vai acontecer, não sei, mas depende, né? A memória também possui função restauradora que cai no deplorável relaxamento. Vou repetir. A memória possui função registradora que pode cair em deplorável relaxamento. Cai na preguiça mental. Quem relaxa a memória, tá? Fica preguiçoso mentalmente. Aí vem aquelas frases, né? Que o Toninho sabe dizer, como é que é? Em mente vazia, né? O já faz tricô, crochê. Agora não vamos falar porque vai ter um departamento aqui de artesanato. Né? Nós vamos ter que mudar um pouco para não bagunçar muito a ideia das pessoas aqui. Tá, pessoal? Aqui, através da vontade podemos permanecer unidos na prática do bem e da caridade. Ó, através da vontade podemos permanecer unidos na prática do bem e da caridade. Nós unidos aqui através da boa vontade, nós vamos permanecer unidos no amor e na caridade. Não é uma boa companhia? Não é uma boa afinidade mental, o amor e a caridade? Certo? Conforme o quê? Conforme o Mestre Jesus, aqui, ó. Ele deixou todas as boas ideias. Quer uma boa ideia? É só ler aqui, ó. As boas ideias do ser humano estão aqui, ó. 28 capítulos, que é um código de conduta que nos leva à nossa evolução espiritual.
Podemos ler milhões de livros, né? Inclusive nós estamos falando aqui, leia de tudo, mas separa aquilo, escolha aquilo que te convém. Pode ler milhões de livros, o que me convém? Isso aqui me convém, isso aqui me convém, isso, eu faço as minhas escolhas. O que me convém, que eu leio e que é benéfico para mim? Cabe eu escolher através da minha vontade. Então aqui, por isso, quando oramos o Pai Nosso, desejamos a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, mesmo sendo contrária à nossa vontade. Quando a gente ora, quando a gente faz uma oração, a gente sempre deseja que seja feita a vontade do Mestre, de Deus, mas no fundo a gente fica contrariado porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. Mas muitas vezes a nossa vontade é totalmente contrária àquilo que é melhor para nós. E a gente entra num conflito interno aqui, né? Por isso que nesse momento agora eu quero encerrar a palestra, tá? Que essa palavra está numa oração que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja.